Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo Clair, peço que assista esse vídeo até o final e tamo junto. A pergunta que eu vou responder nesse vídeo é: deveria haver um controle para as traduções bíblicas? Deveria haver alguma coisa, um controle para evitar esse excesso de traduções? E eu quero responder essa pergunta ou fazer um breve comentário sobre essa questão. Então peço que você se inscreva no canal, assine as notificações. Lembrando que na descrição desse vídeo você encontra um bacharel em teologia e um curso de exegese, ok? E vamos ao vídeo. Bom, como já foi mencionado, estava fazendo uma live uns dias atrás aí e um inscrito perguntou isso, cara. Eu falei que ia gravar um vídeo, só que eu já esqueci o nome do inscrito. Então, particularmente, peço perdão aí para quem perguntou. Mas se você tem essa dúvida se seria algo positivo ou negativo, de alguma instituição manter o controle sobre uma tradução bíblica, se deveria haver um controle sobre as traduções bíblicas feitas, e eu particularmente acho que não. Primeiramente porque isso é impossível. Como assim impossível, Adolfo? É impossível porque o Novo Testamento grego ele está liberado para todo mundo, né? Se você pegar lá o texto grego Receptus ou o texto grego do Nestle Aland, o Nestle Aland ainda você tem que pagar direito autoral se você for imprimir, usar no seu livro, ou pedir autorização. Mas no caso do texto Receptus, as edições de Stefano, Roberto Stefano, os irmãos Eusebius, a edição de Erasmo, as 9 edições do Theodor Beza, isso aí você não paga direito autoral para usar. O texto do Robson Pierpoint, o texto bizantino Robson Pierpoint, por exemplo, também você pode usar sem pedir autorização. A família 35 do Burpicere está disponível para você utilizar sem problema nenhum. Então, se você quiser fazer uma tradução a partir desses textos gregos, por exemplo, você não vai ter problema de direito autoral, né? E até usar o texto grego no seu trabalho, no seu livro, tal, você não vai ter problema com isso. Se você usar a quinta edição revisada e o Nestle Aland de 28, por exemplo, e imprimir o texto grego na sua Bíblia, no seu interlinear, aí talvez você tenha algum problema. Mas até a tradução desse texto grego você não vai ter problema em si. Então, já começa por aí. Ninguém é dono do texto grego em si. O texto grego está ali, o texto grego está aqui. E você pode fazer a sua tradução, ela é uma obra sua, ela é uma criação sua. Então, a partir disso já fica impossível você controlar. E também não acho que seria positivo, de certa forma, um controle, uma instituição controlando as traduções bíblicas, porque isso faria com que certas nuances de traduções se mantivessem como as únicas leituras corretas. Isso seria negativo para quem lê em português. Porque mesmo para um cara deixa eu dar um exemplo, por exemplo. Deixa eu exemplificar aqui o que eu quero dizer. Você tem a Almeida Corrigida Fiel, ela tem um estilo de tradução. Mas quando você pega a NVI ou a BJ, são outros estilos de traduções, são outras traduções, independentes, ok? Se elas fossem da mesma editora, com a mesma instituição controlando, possivelmente o parentesco dessas traduções seria muito grande. E aí você não conseguiria ver, as traduções que viriam, elas não trariam algo enriquecedor para quem lê. Porque tem gente que gosta de comparar tradução, isso é fato. E dependendo do que você quer fazer, dependendo do que você quer falar, comparar uma ou duas traduções, né? Comparar duas ou mais traduções pode ser enriquecedor para o que você quer dizer, né? Entende? Em determinados contextos, porque eu acho uma pura perda de tempo. Então, para mim me soaria negativo dessa forma. Uma outra coisa, a Bíblia ela é um conjunto de documentos para todos. Então imagine que você precisasse de autorização para traduzir as escrituras. Entendeu? Seria complicadíssimo, velho. Seria complicadíssimo. Então, na minha opinião, é isso. É claro que na minha humilde e sincera opinião, que não vale nada diante de um grande escopo,
eu acho que deveria haver menos traduções. Eu acho que deveria haver maturidade das pessoas ao publicarem Bíblias. Por quê, Adolfo? Porque um cara lá começa lá, decide fazer a tradução dele, traduz, e aí coloca a Bíblia dele como se fosse a mais fiel aos originais. Que de fato é uma mentira. Né? Uma tradução mais fiel aos originais, ela leva tempo para ser feita, ela leva estudo, e nem sempre ela vai ser tão fiel ao original assim. Você tem traduções com uma pegada mais formal, como a Almeida Corrigida Fiel, a Almeida Revista Corrigida, que elas têm uma pegada mais formal, menos interpretativa, mas ainda assim tem pontos nelas que são interpretativos, né? Então, não tem como, a minha aqui é a mais fiel, e aí pá. Dificilmente você vai ter uma tradução que seja 100% fiel aos originais. Porque você tem a complexidade da tradução do texto bíblico. O hebraico e o grego são línguas completamente diferentes do português. E aí, meu amigo, para interpretar tempo verbal, aplicação de preposição, é complicado, mano, é complicado, não é fácil não, entendeu? Você tem aí análise do contexto e por aí vai. Então isso tudo gera que você dizer que a sua tradução ela vai ser a mais fiel de todas, vai ser complicado. Existem traduções que são melhores em si, né, como a Almeida Corrigida Fiel, na minha opinião. Mas você também tem boas bíblias que trazem sacadas enriquecedoras tremendas, como a NVI. Olha lá que eu nem gosto da NVI, eu prefiro mais a Bíblia de Jerusalém, a própria Bíblia de Jerusalém. Entende? Que são traduções que, pô, cara, você olha pro texto e é da hora. Então, assim, eu acho que deveria haver maturidade. É claro que nos dias que nós vivemos, na realidade que nós vivemos aqui, estamos tendo muitas pessoas lançando bíblias aí, e cada coisa, cara, tem nego aí falando de Bíblia israelita, Bíblia peshita, King James em português, a Reina Valéria em português. Eu olho e falo, mano do céu, o que esses caras têm na cabeça, velho? Sabe? O que esses caras têm na cabeça? Porque você já tem um conjunto bom de traduções. Quer lançar uma Bíblia de estudo? Mano, pega uma tradução já feita, conversa com as editoras, pega uma tradução já feita e faz uma Bíblia de estudo lá, sei lá, mano. Mas esse negócio dos caras ficarem fazendo tradução israelita, a Bíblia peshita, os caras vêm vender isso como se fosse coisa boa, cara. E na minha opinião é puro lixo. King James em português. Mano, King James é pra quem fala inglês. É pra quem fala inglês. Você fala inglês? Eu falo inglês. Então tá. Holy Bible no lombo. Holy Bible no lombo. Tá? Você fala inglês? É Holy Bible no lombo. É King James no lombo. Se você fala inglês. Agora, se você não fala inglês, mano, leia Almeida Corrigida Fiel. Leia a NVI em língua portuguesa. Leia a Bíblia de Jerusalém em língua portuguesa. Mas não vá ficar com essa de que é o King James em língua portuguesa. Olha, a Bíblia israelita é a melhor. Puta, mano, não dá. Você quer ler a Bíblia israelita? Eu vou dar pra você aqui, ó. Pra você ver. Vou mostrar pra você, ó. Isso aqui é Bíblia israelita, tá ligado? Ó. Consegue ler isso aqui? Se você não lê isso aqui, você não tá lendo a Bíblia israelita. Me desculpe, me perdoe, mas se você não consegue ler essas letrinhas aqui, você não está lendo a Bíblia israelita. Então não me venha querer colocar palavras em português aqui e dizer que é a Bíblia israelita a tradução mais fiel. Aí vem outro cara e me traduz a peshita. A peshita aramaica. O Novo Testamento foi escrito em aramaico. E a melhor tradução da face da terra é a peshita. Mano, peshita é uma tradução do quinto século. Quinto. A cópia mais antiga grega que nós temos é do ano 125. A cópia completa do Novo Testamento é do ano 350, quarto século. Você tem uma porrada de papiro do segundo e do terceiro século
né? Trazendo, como é que você vai me dizer que o original é o aramaico do Novo Testamento se as cópias mais antigas são gregas? E a versão aramaica, a Peshita é uma das traduções em aramaico. Você tem várias versões aramaicas. Além da Peshita, você tem a velha siríaca, você tem a velha Peshita, você tem as velhas siríacas, você tem a Peshita, você tem as traduções siríacas, você tem pelo menos 4 ou 5 traduções de versões diferentes do aramaico. E o texto grego é o mesmo. E aí o maluco pega, traduz a Peshita, pega o Novo Testamento em aramaico, traduz para o português, traduz, né? Ele nem traduz, ele traduz. E aí ele te vende como se fosse a coisa mais valiosa da face da terra. Tem validade porque está falando da palavra de Deus, é a Bíblia, claro. Mas ele te vende como se fosse ouro, mas é ouro de tolo. Porque você está sendo enganado. Ele está se enganando, ele está vendendo uma enganação e você está comprando ela, achando que é a melhor coisa do mundo. Sendo que você tem traduções que são baseadas diretamente do grego e do hebraico. Vou pegar aqui Almeida Corrigida Fiel, Almeida Atualizada, NVI, Bíblia de Jerusalém, NVT. Eu estou pegando aqui várias traduções, algumas eu nem gosto tanto, mas elas são baseadas diretamente do original grego e hebraico. Aí os caras me inventam a moda de traduzir Bíblia com base no inglês, traduzir Bíblia com base no aramaico, traduzir a Bíblia com base no latim. Ah, meu, pelo amor de Deus, né, mano? Pelo amor de Deus. Então, e aí, o que acontece? Eu tenho que perder meu tempo de vida, eu tenho que estudar o tema, me aprofundar na Bíblia do cara, pra vir comentar com vocês aqui. O cara tá falando da Peshita, da King James, por mais que seja divertido, mas tem pessoas que acreditam que essas Bíblias, com esses nomes mirabolantes, né? Mirabolantes, elas correspondem exatamente ao original. E, meu, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Por isso que eu falo, estuda em grego, estuda em hebraico, eu tenho um curso de exegese, link na descrição. Mas o que acontece? Eu falo com vocês, sinceramente, eu falo para vocês, sinceramente, assim, estudem o grego e hebraico mesmo. E aí eu tenho que voltar para o tema do vídeo proposto, né, que é... Então você tem esse monte de tradução aí dessas pessoas, por exemplo, e ninguém controla. Então eu acho que tinha que haver maturidade das pessoas, mas não temos. E a gente tem que gastar o nosso tempo gravando um vídeo, você tem que gastar seu tempo assistindo um vídeo que não era necessário. Mas os teólogos estão aqui para isso, né? Para responder perguntas, para tapar brechas que outros deixam, né? Para fortalecer a igreja. É por isso que eu estou aqui, então eu me divirto com isso. Mas tem certas vezes que eu não gostaria nem de estar gravando vídeo sobre isso. Eu queria estar falando de outras coisas, de matéria de história. Queria, mas não posso. Por que eu não posso? Porque tem 500 mil pessoas me perguntando da Israelita. Tem 500 mil pessoas me perguntando da King James 1611. Tem 500 mil pessoas me perguntando da Bíblia Peshita. Sabe? E é feito um marketing em cima dos nomes. Porque as Bíblias em si, ó... Quer ler a Bíblia Israelita? Lê o hebraico e o grego. Lê o hebraico. Quer ler a Peshita? Aprende aramaico e vai ler o Novo Testamento em aramaico. E vai ler as 5 versões em aramaico que tem. Porque eu quis aprender grego, eu leio a Bíblia em grego. Quis falar de tradução do hebraico, estou querendo falar mais profundamente, estou me preparando aqui, estou gravando aulas de hebraico. Mas eu não fico lendo coisa em português não, feita por outro. Se eu quero a Bíblia israelita, vamos pegar a Bíblia, vamos pegar a língua dos israelitas. Entendeu? Então a gente tem que vir aqui e tapar essas brechas. E é chato, cara, é chato. Então, mas isso é liberdade. Você pode pegar e fazer o que você quiser. Pior é se houvesse uma inquisição, uma ditadura. Imagina você ter que pedir autorização para traduzir a Bíblia. Seria algo complicado. É claro que existem, por exemplo, no meio católico, você quer lançar uma tradução católica, você pode fazer a tradução, só que você tem que pedir, você tem que mandar a autorização, pedir autorização para o papado, né? Para eles dar a imprimatura, e você pode imprimir essa tradução, né? Bíblias como Bíblia de Jerusalém, Ave Maria, todas elas têm um imprimatur, então você tem um controle,
uma padronização no texto e tal, uma liberdade, né? Tanto que a BJ é independente da Ave Maria, assim como a Bíblia Pastoral, a TEB e tal. Então isso é legal. A Igreja Católica, no âmbito das traduções bíblicas, ela é bem madura atualmente, né? Ela respeita muito isso. Ela tem várias traduções, ela respeita cada tradução, cada tradutor, o que o tradutor quis traduzir, ela respeita a Bíblia do Peregrino. Isso aí é bem legal, né? Mas se houvesse uma instituição controlando todas as traduções, seria fatal. Seria fatal. Né? Então tem que ser essa liberdade mesmo, até para os tolos fazerem o que eles querem e os leigos serem enganados. E a gente está aqui para tampar essas brechas. Então, essa relação eu acho muito complicada, é muito complexa e não dá para tratar num vídeo só. Mas essa é a minha impressão. Eu acho que deveria haver menos traduções e mais maturidade. Mas nós não temos maturidade, vamos ter 1 bilhão de traduções. E eu tenho que estar aqui, não só eu, como outras pessoas que fazem um trabalho muito sério na internet também, ou nos meios acadêmicos e tal, falando sobre as traduções. Que torna-se divertido, mas também moroso e cansativo, né? Porque a gente poderia estar batendo em outro tema, mas estamos aqui. Então estamos juntos no campo de batalha. Deus abençoe seus estudos, Deus abençoe sua vida, estamos junto aí. Fique com Deus e agora chega o QR Code Pix, caso você queira fazer alguma doação. E fui, fique com Deus. Eis aí o QR Code, muito obrigado por ter assistido esse vídeo completamente. Agradeço pelo apoio financeiro, né? Sua ajuda é de extrema importância aqui para o canal e que Deus lhe dê em dobro.